Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje a gente tem uma aula bastante musical, como a gente vai ver aí no nosso objeto de conhecimento, no nosso detalhamento. Aula 71, com o objeto de conhecimento figuras de linguagem, detalhamento figuras de som. Claro que a nossa aula é de língua portuguesa, tem bastante palavra, tem bastante texto, tem poesia, mas a gente vai ver um pouquinho também de música, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vamos a ela! Se nós vamos falar sobre figuras de som, que está dentro das figuras de linguagem, tudo a ver com retórica, com estética, que podem fazer com que textos ganhem outras dimensões, a gente antes precisa falar um pouquinho sobre o que é o som, e para isso a gente tem um videozinho para explicar um pouquinho sobre como funciona. Deem uma olhadinha aí comigo. Quem é que não gosta de ouvir sua música favorita? Mas você sabe como os seres humanos ouvem os sons? Bem, os sons são ondas mecânicas que entram na nossa orelha e vão ser recebidos por um órgão sensitivo chamado de cóclea. A cóclea vai passar esses estímulos para o nervo auditivo por sua vez, vai passar os estímulos para o nosso cérebro. E é o cérebro que vai fazer a interpretação. Que som é esse? Por exemplo, eu estava ouvindo aqui a minha música e o meu cérebro interpretou: ah, é a minha música favorita. E nós podemos responder esses estímulos também. Por exemplo, se você ouve esse som, opa, já sei! Mensagem de WhatsApp. Deixa eu ver quem está mandando mensagem para mim. Então, existem uma série de processos biológicos que envolvem o som, que fazem com que a gente compreenda, que a gente entenda. E uma das formas que a literatura, principalmente, quer transmitir isso por meio da palavra é por meio das suas figuras de som. E a gente precisa entender um pouquinho como essa reprodução acontece. Aqui vocês podem conferir comigo, escutem só, o nosso violão. As cordas que vão vibrando, que vão transmitindo, e a gente pode fazer associações com as nossas letras, com as nossas palavras, que nós acabamos tentando atribuir alguma significação àquele som. Isso acontece bastante na literatura. Se aqui nós temos, por exemplo, o violão, o som do violão, as cordas, aquele tlim, 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 dependendo também se é grave, se é agudo, possui uma forma diferente em que eu vou transmitir aquele som. Como os poetas utilizam isso? A gente vai ver no nosso poema a seguir. Eu extraí alguns trechos do poema Violões que Choram. E a ideia, justamente, principalmente do período em que esse poema é escrito, é que ele transmita essa ideia musical por meio das palavras. É esse o nosso objetivo, pensando nas figuras de som. Ele tenta ser musical. O poema já tem essa característica. Quando nós falamos de um poema como esse aqui, um poema simbolista, isso ganha uma dimensão ainda maior. Vocês ouviram o som do violão. Agora leiam comigo. Violões que choram. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Percebam que todas as palavras são pensadas musicalmente, quase como se elas mesmas fossem as cordas dos violões. Continuando, quando os sons dos violões vão soluçando, perceba que a própria palavra violão e esses sons de L e C vão dando a ideia de como um dedo escorregando pelas cordas. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. E sons noturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas noturnamente entre ramagens frias. Bastante rimas, bastante musicalidade. Você percebe que se eu estou falando de violão,
É interessante para esse poeta que isso também seja transmitido por meio das consoantes, das vogais. Na nossa próxima estrofe, nós temos talvez o ápice da ideia de utilizar a repetição de consoantes para dar ideia musical. No vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas, do nosso queridíssimo Cruz e Souza, poeta simbolista, e traz justamente nesse som do V, o som do L, ao mesmo tempo que vão brincando também com as vogais e gera alguma coisa muito musical, quase como se você estivesse passando o seu dedo por cima das cordas de um violão, desses violões que choram. A gente vai voltar, vai falar também sobre os conceitos dessas figuras de som, mas a gente já dá a ideia um pouquinho de como o som pode ser utilizado juntamente com a linguagem verbal. Na sequência, a gente tem lá o conceito de figuras de linguagem, que são esses recursos utilizados na linguagem para tornar a comunicação mais expressiva, dinâmica e criativa. Elas consistem em utilizar as palavras de maneira não literal, criando novos significados, imagens ou efeitos sonoros, no caso das figuras de som, que vão além do sentido convencional da palavra. Então, as palavras possuem seu significado, possuem o seu sentido, possuem o objetivo de transmitir mensagens. Quando eu utilizo, por exemplo, as figuras de som, eu já quero trabalhar para além da linguagem. Claro, utilizando a linguagem, mas dando outros sentidos, um sentido musical. No caso das figuras de som, cujo conceito vai aparecer para vocês aí também. As figuras de som, também conhecidas como figuras sonoras ou figuras de harmonia, são recursos linguísticos que se concentram na sonoridade das palavras, como as palavras vão soar, nas suas características auditivas e na sua organização dentro de uma frase, verso ou estrofe. É claro que as figuras de linguagem, e talvez em outra dimensão as figuras de som, são desejáveis, bastante desejáveis na literatura, elas fazem com que a gente enriqueça um texto, um poema, só que elas já são pouco utilizadas em outros tipos de texto, como textos dissertativos, argumentativos, em notícias, por exemplo, de jornais, porque elas já talvez não combinem muito com o que você está tentando transmitir. E esses recursos são utilizados para criar esses efeitos sonoros, o ritmo, a musicalidade e a harmonia no texto, tornando mais agradável de se ouvir ou ler em voz alta. Como eu falei, principalmente na poesia, nos poemas que estão atrelados, vinculados à música desde a sua origem, né? A poesia lírica, acompanhada da lira, acompanhada de instrumentos musicais, e é claro que não poderia faltar na linguagem essa tentativa de reprodução de sons, e alguns poetas alcançam isso num nível absurdo, como nós veremos em alguns dos nossos exemplos. Dentro das figuras de som, nós temos algumas figuras que nós veremos durante a nossa aula. A primeira delas chamada assonância. Fiquem atentos, elas possuem definições e nós daremos exemplos para que vocês tentem entender um pouquinho de como isso funciona na prática. No caso da assonância, a gente tem aí que é uma figura de linguagem que consiste na repetição, bastante importante, porque o som trabalha muito com essa ideia de repetição. Então eu vou repetir sons. Sons de quê? De vogais. Cada vogal possui um som diferente. Perceba que quando você fala A e você fala E, você tem elementos diversos da sua boca que vão trabalhar para que aquele som saia de uma forma específica. Ao repetir esses sons, eu faço com que haja uma certa musicalidade, como a gente vai ver a seguir. Então, consiste nessa repetição de sons de vogais, assonância, vogal. Repetição de som de vogal. Em palavras diferentes, especialmente nos sons das vogais médias e finais, em sílabas tônicas ou átonas, ao longo de um verso ou texto. Essa repetição sonora contribui para criar um efeito de sonoridade, ritmo e musicalidade. É isso que a gente está vendo bastante na nossa aula de hoje, a musicalidade, efeitos sonoros, esse ritmo e até um pouquinho com rimas. E o nosso exemplo de assonância, a gente vai trazer um poema bastante interessante chamado A Onda. Perceba que o próprio título, A Onda, já traz aí
mais vogais do que consoantes, né? A, O e A, enquanto nós só temos de consoante N e D, o que dá bastante destaque aí para as vogais. O nosso poema do Manuel Bandeira é curtinho e ele diz o seguinte: a onda. A onda anda aonde anda a onda. A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. É bastante interessante que a gente comece a observar aqui que no nosso poema nós temos essas repetições de vogais, observem aí no poema. Onda, anda, aonde anda. O O e o A ganham bastante destaque no poema, muitas vezes juntos, outras vezes separados, e basicamente de consoante a gente só vê o N e o T. O poema todo, então, brinca com as vogais, fazendo com que essa sonoridade tente replicar o som de uma onda. Sim, como assim? Não faz sentido. Eu estou lendo aqui, não parece o som de uma onda. Isso depende muito de como você vai ler o poema. Primeiro, bora dar uma ouvidinha em como funciona o som de uma onda, para você que nunca esteve perto de uma. Então, ouçam só. É como se a gente tivesse a água. A água, ela vai se movimentando e ela vai batendo em alguma coisa, que pode ser na areia da praia, pode ser em uma pedra. E isso dá uma outra perspectiva ao poema. Vamos voltar a ele. Então a gente tem aí a onda e eu posso ter um destaque para essas vogais. Olha lá com os sons que se repetem. On, que também são vogais. Por mais que eu tenha o N ali, o som é o som de uma vogal. In, on, in. Percebam que a modificação, a gente vai ver a seguir, faz com que tenha uma sequência de ondas. Mas mais do que isso, se eu for ler esse poema de uma forma diferente, sabendo como funciona o som de uma onda, leiam comigo. A onda anda, aonde anda, a onda, ainda, onda, ainda anda, aonde, a onda, a onda. Isso dá uma perspectiva completamente diferente e muito mais musical ao poema. Ele transmite uma ideia muito mais vinculada ao som que ele está tentando reproduzir. Na sequência, a gente tem uma explicação de que nós temos no texto a repetição das vogais nasais, que é esse som que eu faço como se ele saísse mais pelo nariz, né? On, in, que são produzidas em regiões diferentes da nossa cavidade nasal oral. Tem a questão biológica, né? Então eu tenho mais baixa, eu tenho a média e tenho a alta. On, in, que faz como se fosse o movimento de uma onda, como a gente vai ver a seguir. Eu tenho aqui essa representação de onde essas vogais se encontram, como se fosse na língua. E eu tenho o in, o an e o on, como se ele fizesse o próprio movimento da onda. Professor, então esse poeta pensou em tudo isso? Muito provavelmente. Estamos falando de pessoas que realmente se dedicavam à linguagem e com isso se dedicavam a essa tentativa de reproduzir tudo aquilo que eles queriam a partir do poema, a partir das palavras, utilizando a linguagem e trabalhando com elas de uma forma bastante divertida, bastante profissional. A gente também pode ver como não só na poesia a gente pode utilizar esse tipo de estratégia. Vejam comigo na propaganda que nós temos aqui para vocês, que é como se fosse uma pousada, né? O canto do pássaro. Traz essa ideia de que você está num lugar idílico, onde a única coisa que você ouve são cantos de pássaros. Imagine uma coisa relaxante, onde você não precisa se preocupar com sons de carros, por exemplo. E ali na propaganda nós temos o canto do pássaro, em cada canto um encanto e um acalanto. Mais uma vez trazendo essa ideia musical, como se fosse uma coisa que te atraia, que te relaxe, utilizando aí as vogais A, O e o EN, o AN,
também trazendo numa propaganda, utilizando para dar essa sonoridade, fazer com que você se atraia por aquilo e contrate aquele serviço, no caso, um serviço de pouso. Essa é a nossa assonância, a nossa primeira figura de som, que estão dentro das figuras de linguagem. Vimos como ela funciona na poesia e aqui também pode ser usado na propaganda. A nossa próxima figura de som, nossa figura de linguagem, é a aliteração, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição também, só que agora nós temos sons de consoantes, sons consonantais, semelhantes, especialmente no início das palavras, em uma sequência de palavras ou em um verso. Essa repetição sonora cria um efeito auditivo marcante, contribuindo para a musicalidade, ritmo e sonoridade do texto. Mais uma vez, utilizando dessa vez as consoantes para trazer essa ideia musical, de ritmo, de som. A gente vai retirar lá do poema que nós vimos no início, e sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Aí você pode dar uma olhadinha e já começar a pensar. Vejo ali a repetição de algumas consoantes, principalmente as que estão mais óbvias, do V, do L, só que são muito mais consoantes que se repetem, como a gente pode ver aqui. Olha lá elas marcadas em cores diferentes. Eu tenho bastante a repetição do S. Eu tenho a repetição do M. Eu tenho a repetição do N. Eu tenho, como nós vimos, a repetição do V. Esse som de Z, vozes veludosas, aqui é S, mas o som que ele está fazendo é como se fosse um som de Z, não é verdade? Então, todos esses sons vão se repetindo para trazer essa ideia musical num poema que se chama Violões que Choram. Como se o próprio poema fosse o choro desse violão. Percebam como o nosso artista ele vai se valer, ele vai utilizar essa estratégia para passar essa ideia musical que vem anunciada desde o título do poema. É bastante interessante. Então, se lá na assonância eu tinha a repetição do som das vogais, que também aparecem, de certa forma, aqui no poema, também temos a aliteração, que é o som consonantal da consoante repetido. Então, a assonância vogais, a aliteração consoante. Também temos aqui uma propaganda, para ver como pode ser utilizado como uma estratégia de venda. Aqui na propaganda da Vitória Vendas, a gente tem aí: vendemos vassouras, vasos velhos, violões, viagens e o que mais vier. O V aparecendo aí bastante repetido também, o S, que é para chamar a atenção, como se o meu leitor, a pessoa que vai receber aquela propaganda, pensasse, já visse essa brincadeira e pensasse, nossa, talvez eu queira ler um pouquinho mais sobre a Vitória Vendas, ver o que serviço ela pode me oferecer. É também uma estratégia de venda que pode ser utilizada, perfeito? Continuando com as nossas figuras de som, agora vamos falar um pouquinho sobre uma bastante conhecida, que é a onomatopeia. Tem esse nome grandão aí, mas é bastante simples. A onomatopeia é uma figura de linguagem na qual uma palavra é utilizada para imitar ou representar um som natural. Então, quando você tem lá o seu gato, e aí você diz, nossa, meu gato faz miau, miau, miau. Você está tentando reproduzir o som que o gato faz de miau. Pode ser também de um objeto ou de uma ação. A gente vê muito em um quadrinho. Percebam aqui comigo. Boing, splash. Splash, como se alguma coisa estivesse caindo na água. Smack, como se fosse o som de um beijo. Isso aí. O kabum, como se alguma coisa estivesse caindo. Puff. Ar, crack, de algo se quebrando. Vrum, de algo acelerando. Então, essas palavras que eu tento reproduzir um som são chamadas de onomatopeia. Então, é quando uma palavra soa com aquilo que ela
representa. Então eu tento utilizar aqui as palavras para fazer esse som. A gente tem também um exemplo de um poema chamado Segredo. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com o sino. É uma imagem bastante interessante de uma andorinha que estava no fio, então ela escutou alguma coisa e ela subiu, voou até a torre da igreja e ela cochichou, ela conversou com um sino. Só que a gente está falando de uma andorinha e estamos falando de um sino, que é um objeto. E o sino bem alto, delendem, 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 delendem. Como se fosse o som do sino. Isso aqui eu vou chamar de onomatopeia. Toda a cidade ficou sabendo. Da Henriqueta Lisboa, um poema bastante bonitinho, em que fala que essa andorinha ouviu o som, foi lá com o sino, só que como o sino é barulhento, dá para ouvir ele basicamente em toda a cidade, se ela for pequena, você ouviu o delendem, glen, 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 se a gente for falar rápido, glen, glen, como se fosse o som que o sino faz, e eu estou representando aqui ele com palavras, o que eu vou chamar de onomatopeia, perfeito? Esse é um nível bastante simples de onomatopeia, né? Uma coisa assim que a gente tenta fazer, imitar o som do animal, o som de um objeto, só que alguns poetas elevam isso a um nível muito mais absurdo e grandioso, e para trazer justamente como isso pode ser ainda maior e ainda mais elaborado, eu trouxe para vocês um outro poema chamado Trem de Ferro. Mas antes da gente ler o poema Trem de Ferro, acompanhem comigo como um trem de ferro, como uma Maria Fumaça pode soar. O som do trem de ferro geralmente vai ganhando força, porque ele está ainda sendo alimentado. Eles eram alimentados no passado com carvão, e isso fazia com que eles fossem pegando força a partir daquela matéria que era queimada, e acaba sendo um som bastante característico de Maria Fumaça, de trem de ferro. A partir do som de trem de ferro, um poeta chegou lá e pensou: vou elevar o nível das onomatopeias a algo muito maior. Então, nós temos o poema Trem de Ferro, vai aparecer aí para vocês na tela. E o Trem de Ferro, ele tem umas palavras assim que parecem um pouco aleatórias e que você só consegue fazer a associação se você tem noção de como soa um trem de ferro. Antes da gente fazer a leitura de como pode ser, dê uma olhadinha aí comigo. Trem de ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca e seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Poema do Manuel Bandeira. Num primeiro momento, parece um grupo de palavras aleatórias, não é verdade? Mas quando você entende como funciona um trem de ferro, o poema ganha outra dimensão. Bora voltar rapidinho lá para o poema Trem de Ferro, para a gente tentar entender como ele pode ganhar uma outra dimensão. Leiam aí. Café com pão, café com pão, café com pão. Ah, lembra que eu falei para vocês que a Maria Fumaça ela vai ganhando força à medida que eu vou colocando carvão? Pois é, se a gente ler dessa forma, então o poema ele muda. Trem de ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca e seu foguista bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. O poema é maior do que isso, mas você já tem uma dimensão de como o poeta tentou transmitir a ideia de um trem que está acelerando cada vez mais, ele faz ali uma representação, sim, um pouquinho da paisagem, de como isso funciona, falando da fumaça, falando do foguista colocando lá o carvão na fornalha para que ele ganhe força, só que ele não deixou de lado a musicalidade, tentando reproduzir a nossa Maria Fumaça. Isso é bastante interessante, faz com que se ganhe muito mais significado naquele poema. E como a gente já viu também como funciona no caso do poema, a onomatopeia também é bastante utilizado na propaganda. A gente tem aqui a propaganda de um carro
E eu tenho aqui a onomatopeia do vrum, como se eu estivesse tentando reproduzir o som que o motor daquele carro faz. É bastante comum também. Pode ser também outro tipo de coisa, como um sensor, um bip-bip para um sensor de ré. Pode ser o barulho do freio, se eu quero mostrar que o freio daquele carro que eu estou vendendo é bastante eficiente. Tudo isso a gente consegue conferir também numa propaganda que se utiliza de uma onomatopeia. É claro que, além de poema, além de propaganda, vocês já devem ter visto muita onomatopeia em quadrinhos. É um efeito bastante interessante, né? A gente tem em quadrinhos tentando reproduzir aquele som, já que você não pode ouvi-lo de forma natural, já é só uma leitura, mas eles trazem a onomatopeia como um recurso para você ficar mais imerso naquela história. A nossa próxima figura de som é a paronomásia. Paronomásia é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras de sons parecidos. Aqui a ideia é que eu brinque com o significado e o som das duas palavras. Então elas vão ter um som parecido e a partir desse som parecido eu vou fazer com que essa musicalidade flua de forma mais interessante. Então elas têm significados diferentes e cria esse efeito sonoro e semântico, brincando com o sentido e brincando com o som. Lembrando que toda vez que eu ler a palavra semântica, eu vou pensar em sentido. Ela se baseia no jogo de palavras que se assemelham foneticamente, que tem essa proximidade de som, mas tem esses significados distintos. E, para que a gente consiga entender um pouquinho mais da paronomásia, eu tenho a letra, o trecho dessa música, Qualquer Coisa, lá do nosso queridíssimo Caetano Veloso, e eu tenho aí berro pelo aterro. Olha só, berro, aterro, eu tenho ali uma proximidade entre as palavras, berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro gritando mamãe, esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá de terra. Então eu tenho aqui a proximidade entre as palavras, berro, aterro, desterro, todas elas para trazer uma ideia que não está guardada de forma muito clara, ao mesmo tempo em que eles têm essa proximidade sonora, mas não tanto semântica. Berro por seu berro, pelo seu erro, e a palavra erro aí também reproduzindo o fim de cada uma dessas palavras. Quero que você ganhe, apanhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, falando lá do berro, né? Gritando mamãe. E esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terão. E é o interessante porque é uma música, né? É claro que a questão sonora vai estar bastante marcada, naturalmente. Só que brincar cada vez mais com a palavra dá uma outra dimensão. Tenho também o trecho da música Tocando em Frente, do Almir Sater, que diz: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha como manhas e manhãs vão ter essa proximidade na escrita, no som, só que com significados diversos, para brincar com a sonoridade. E o sabor das massas e das maçãs, que também tem uma proximidade sonora, trazendo um pouco mais essa dimensão musical. Além de música, a gente tem aqui uma propaganda que é de uma pizza, lá na Casa da Pizza, essa pizzaria fictícia, como se ela estivesse brincando também com as palavras, dizendo: quem pisa na Casa da Pizza não pisa mais em outro lugar. Eu tenho aqui pisa, de pisar, como se eu estivesse chegando naquele lugar, e pizza, que é o que eles vendem. E quem pisa nessa Casa da Pizza não pisa mais em outro lugar. Você não vai querer comer outra pizza. Afinal de contas, você vai se apaixonar por aquele sabor e não vai querer largá-lo. Então, aí é um exemplo da propaganda sendo utilizando da paronomásia para que consiga alavancar as suas vendas e chamar a atenção do seu público. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Falamos bastante sobre linguagem, mas também falamos sobre música, sobre som. Eu desejo a todos vocês bons estudos. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando. Fiquem bem e até a próxima.